Saudações faesbianos, amigos e colegas, passando aqui para poder falar um pouquinho da história de Valença, já que hoje é o dia do aniversário de Valença, ok? Vamos tocar aí. Bom, como muito se fala, aqui no território de Valença existiam duas nações indígenas, né? Uma Tupi, que originou Tupiniquim, e a outra Tapuia, que eram os índios antropófagos, né? Os índios comedores de carne humana aqui em Valença, né? Eles praticavam um cerimonial chamado Ibirapema, onde eles apreendiam o grande guerreiro e comiam a carne do grande guerreiro. Inclusive tem umas fotos aí, tem os desenhos da época de Hans Stade de Hansen, quando foi aprisionado pelos índios Tupinambá e os índios Tapuias aqui da região. Esses índios tapuias, eles também eram conhecidos como aimorés, também conhecidos como índios botocudos, porque usavam aqueles batoques nos lábios, simbolizava grande força, grande guerreiro, e também era chamado de guerém. O guerém aqui que a gente conhece aqui na nossa região é uma reminiscência dos índios aqui da nossa região. Conta a história também que os guerreiros tapuias, eles invadiram Cajaíba, e lá mataram várias pessoas, dentre elas o sargento de milícias que comandava aqui a guarnição da região. Ao amanhecer do dia encontrou-se os corpos da filha, da esposa e do próprio sargento morto com flechas envenenadas dos índios tapuias aqui, dos guerreiros aqui de Valença, dos guerreiros. Em 1560 Valença foi fundada, né? E foi fundada pelo capitão Sebastião de Pontes, que era um homem guerreiro, rude, e ele tratava, né, a região aqui com a força do seu punho. E tinha uma casa lá no Candengo, na última cachoeira do Candengo, onde ele implantou um engenho de açúcar e um moinho real, né? Ele usava a força motriz da água para poder girar o moinho. E Sebastião de Pontes, ele era o dono da fazenda que hoje é a Ponta do Curral. A Ponta do Curral se chama assim porque foi Sebastião de Pontes que trouxe as primeiras cabeças de gado aqui para a Bahia, gado vacum, e descarregou ali na Ponta do Curral. Por isso que até hoje é conhecido como Praia Ponta do Curral. Em 1560 Valença foi fundada, né? E foi fundada pelo capitão Sebastião de Pontes, que era um homem guerreiro, rude, e ele tratava, né, a região aqui com a força do seu punho. E tinha uma casa lá no Candengo, na última cachoeira do Candengo, onde ele implantou um engenho de açúcar e um moinho real, né? Ele usava a força motriz da água para poder girar o moinho. E Sebastião de Pontes, ele era o dono da fazenda que hoje é a Ponta do Curral. A Ponta do Curral se chama assim porque foi Sebastião de Pontes que trouxe as primeiras cabeças de gado aqui para a Bahia, gado vacum, e descarregou ali na Ponta do Curral. Por isso que até hoje é conhecido como Praia Ponta do Curral, né? Que dá para você ir do Guaibim para a Ponta do Curral pela praia. Outro fato interessante é que Valença era chamado Povoado Una, né? Por causa do rio Una, do nosso rio aqui, que é o chamado Rio Negro, do Tupi-Guarani. Una significa negro, e Valença, na época ainda não era Valença, era o povoado Una, pertencia à cidade de Cairu, que em Tupi-Guarani, Aracajuru, significava Terra do Sol, né? Em 1571, Valença passa, né, o povoado Una passa a se chamar Vila de Nossa Senhora do Amparo, né, em homenagem justamente à colina que começava a se formar ali, uma pequena igrejinha de taipa, muito pequena, muito modesta, sem as torres laterais, né? Sem os corredores laterais, e foi construído, determinado por Cairu para poder implementar a fé cristã aqui, visto que a igreja de São Gens, trazida por Sebastião de Pontes, ela foi quebrada, né? Foi toda dominada pelos índios tapuias quando Sebastião de Pontes foi preso e levado para Portugal.
Em 1799, Valença é elevada a Vila Nova Valença do Santíssimo Coração de Jesus. Hoje nós conhecemos a paróquia do Sagrado Coração de Jesus, mas na época a freguesia era do Santíssimo Coração de Jesus, né? E a nossa igreja matriz, que nós conhecemos hoje, ela foi construída em 1801 e terminado o seu teto em 1825. Em 1826 houve um acidente e o teto da igreja matriz caiu, né? E pelo fato de ser igreja matriz, se consagrou o Santíssimo Coração de Jesus como padroeiro da nossa cidade, né? E na nossa bandeira, a primeira bandeira de Valença, em 1799, ela tinha o brasão do Império, né, que era a coroa do Império português, Dom Pedro II. Ao centro tinha o Coração de Jesus, a imagem, e ao lado tinha um ramo de café, que aqui na época se plantava café. Fato interessante, né? Se plantava arroz, se plantava mandioca e o corte de madeira, que era o Ibirapema, né? Que era o pau-brasil, Ibirapitanga, que era o pau-brasil. E aqui em Valença, já nos períodos imperiais, Brasil Imperial, já existia o cemitério, onde hoje é a região do Campinho. O Campinho ali era um campo, um pasto grande, e existia o cemitério, que é Alto do Repouso da Boa Vista, o nome do cemitério. E alto porque fica no alto, né? Repouso porque é o descanso das pessoas quando morrem, e Boa Vista porque de lá até hoje dá para ver Cairu, Galeão, a igreja franciscana, né, de São Francisco do Galeão. Dá para ver o Manguinho, que é um santuário de pássaros. Dá para ver Gamboa e Morro de São Paulo. Então, só relembrando aí o nome do nosso cemitério, inclusive agora a Câmara de Vereadores aprovou o resgate histórico do nome do cemitério, Alto do Repouso da Boa Vista. Uma outra curiosidade é que em Valença existia a Praça da Lagoa, que ficava ali onde é hoje a Praça da República, o Jardim Novo, né? E lá aqueles casarões, eram 9 casarões sobrados, que eram de 2 portugueses, senhor Regis e senhor Ferreira. Então a metade era de um português e a metade era do outro. E foi aterrado a lagoa ali para ser construído aqueles casarões, que hoje, infelizmente, temos poucos casarões, né? Devido à não valorização do nosso patrimônio histórico. Mas a Praça da Lagoa, Praça Regis Ferreira, atual Praça da República, ou também Jardim Novo, é um fato histórico que ainda luta para permanecer vivo aqui na nossa cidade. E para a gente encerrar aqui, pois a história de Valença é muito grande e extensa e maravilhosa, infelizmente não temos como falar de toda a história, mas podemos falar aqui também da nossa Casa de Saúde, que hoje é a nossa Santa Casa de Misericórdia. E um fato interessante é que Isidro Sena Madureira, irmão de Bernardino Sena Madureira, que é o proprietário do prédio que hoje é a Câmara de Vereadores, Isidro Sena, ele era médico. E quando Dom Pedro II esteve em Valença, em 1860, ele doou a própria casa que ele morava para poder ser feita a Casa de Saúde. Ele saiu de dentro de casa, doou a sua casa para ser feita a Casa de Saúde, que posteriormente se transformou ali na Santa Casa de Misericórdia. E Isidro Sena, ele ainda gastou 100 contos de réis para a reforma da casa que ele mesmo doou, né? Então, ele foi um grande nome aqui, e por esse fato de ter doado sua própria casa, Dom Pedro II deu o título a ele de Barão de Jiquiriçá. Então, o Barão de Jiquiriçá é daqui de Valença e era médico e doou sua casa para ser feita a Casa de Saúde, que hoje é a nossa Santa Casa de Misericórdia de Valença. Valeu? A história de Valença é muito rica. Aos pouquinhos vamos passando para vocês, para conhecer. Ok? Abraço a todos. Faculdade FAESB, parabéns pela iniciativa, por ter me convidado para poder falar um pouquinho da nossa história. Abraço.